Bom dia, pessoal. Hoje, hoje, 4 de setembro, nós vamos iniciar a nossa aula com um pensamento. Logo a seguir, mais sobre resoluções de equações. Então, vamos lá com o nosso pensamento. Na vida, não importa o que você esteja fazendo, faça sempre o seu melhor. Então, essa frase é de Ayrton Senna. Então, vamos prosseguir. Nosso assunto dessa aula de hoje, então, é mais sobre resoluções de equações. Acompanhando, então, no nosso livro, módulo 3, páginas 117 e 118, claro, sétimo ano, né? Então, vamos lá. Página 117, temos, então, alguns exemplos de como podemos, então, resolver equações de uma forma um pouco diferente do que a gente já vinha resolvendo. Então, existe mais uma maneira, nós vamos mostrar para vocês, tá? Então, sabemos que resolver uma equação é determinar os valores desconhecidos das incógnitas, ou seja, obter a solução ou a raiz da equação. Então, quer dizer, se eu descobrir o valor da incógnita, eu estou encontrando a solução, ou nós podemos chamar de raiz da equação. Neste tópico, nós vamos estudar a resolução de equações usando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo da igualdade. Então, no caso, é utilizar a propriedade, a, a, a operação inversa, mas aplicando nos membros. Então, a gente vai mostrar para vocês como que a gente vai fazer, tá? Olha bem. Observe a seguir uma balança de 2 pratos. Está aí a balança, cujo equilíbrio pode ser representado pela equação. A equação, tá, é essa daqui. Então, aqui ele diz que a massa de cada caixa é a mesma. Então, aqui, se você pensar assim, não, aqui é um X, aqui é o mesmo X, mas a caixa não está com o mesmo tamanho, elas têm o mesmo tamanho. Tá? Então, na verdade, tem o mesmo peso, a mesma massa. De repente, pode ter até tamanho diferente, isso aí não importa, mas tem o mesmo peso, tá? Nesse caso aqui. Então, a equação é x mais 3 igual a 2 mais 3. A balança está equilibrada, então o primeiro prato é igual ao segundo prato. Agora, levando para a nossa equação, aqui o primeiro membro é igual ao segundo membro. Resumindo o que a gente pode resumir aqui, né? Reduzindo, x mais x é 2x. 2 mais 2 mais 3 é 7. Então, a gente conclui que a nossa equação reduzida, simplificada, é 3x mais 3 igual a 7. Aqui é uma equação considerada de primeiro grau, porque não temos expoente aqui, ó. O expoente que aparece aqui, que não aparece, é o 1, tá? Então, o grau de uma equação é representado pelo expoente da incógnita. Então, vamos lá. Se retirarmos 3 quilos de cada prato da balança, ela ainda continuará em equilíbrio? Vamos ver isso aqui. Então, eu tenho essa balança. Se eu retirar 3 quilos daqui e 3 quilos daqui, será que essa balança vai continuar equilibrada? Vamos ver. Pelo desenho, então, aqui retirou 3 daqui, retirou 3 lá, e aí, ela vai continuar equilibrada? Sim, ela vai continuar equilibrada, porque o mesmo peso que tirou do primeiro lado, tirou do segundo lado. Então, ela continua equilibrada. Só não podia tirar de um deles, aí ela perderia o equilíbrio. Então, olha bem, 2x mais 3 é igual a 7. É a equação que está aqui, né? Qual o processo que eu tenho que fazer, então? Tirou 3 daqui, né?
Aí, para ficar só 2x aqui, eu tenho que tirar esse 3. E para ficar 4 aqui, eu tenho que tirar 3 daqui também. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer também do outro lado. Senão, a balança não vai ficar equilibrada. E esse processo a gente é chamado de princípio aditivo. Então, aqui, ó, subtraindo 3 unidades de cada membro da equação, a igualdade continua verdadeira. Então, eu tiro 3 aqui e também tiro 3 do outro lado, para ela continuar equilibrada. Aqui a gente mostrou pelo desenho, agora aqui a gente está mostrando pelos números, desenvolvendo a equação. Então, olha o processo. Eu posso cortar aqui, porque vai anular esse 3, e posso resolver aqui, que vai dar o 4 que deu aqui. E vai sobrar o 2x antes da igualdade. Então, olha bem. Resolvendo, cancelamos aqui. Resolvendo aqui, vai dar 4. Então, 2x igual a 4, que é o que tem aqui nessa balança. X mais x, 2x. 2 mais 2, 4. Então, a gente fez o processo matematicamente, mostrando pelos números, tá? Agora, dando prosseguimento. Vamos lá. Tirando a metade da massa que há em cada prato da balança. Então, eu tenho a balança aqui. Aquela, 2x igual a 4. Se eu tirar a metade daqui e a metade daqui, ó, tirando a metade da massa que há em cada prato da balança, ela ainda continuará em equilíbrio? Vamos ver. Qual que é a metade de 2x? Vai ser x, né? E qual que é a metade de 4? Vai ser 2. Ela vai continuar equilibrada? Vai continuar equilibrada, porque tudo que fez no primeiro prato aqui, fez no segundo também. E aí ela continuou equilibrada. Então, com os números, nós podemos fazer isso também. Então, eu tenho a equação aqui, 2x igual a 4. Se eu for dividir aqui por 2, o x vai ficar sozinho, que é o nosso objetivo, é isolar esse x, tá? Então, encontrar o valor da incógnita. Encontrar o valor da incógnita é você isolar o x, né? E aí tem os procedimentos que a gente tem que fazer, usando operação inversa, usando o princípio multiplicativo nesse caso aqui, tá? Porque se envolver a multiplicação ou a divisão, a gente usa o princípio multiplicativo. Então, eu vou dividir aqui e aqui também ao mesmo tempo, por 2. Olha bem. Aí ficou 2x dividido por 2, 4 dividido por 2. Então, estamos dividindo cada membro da equação, tá? Por 2. Aí eu vou simplificar e vamos chegar em que equação? Vamos chegar em x igual a 2. X igual a 2. E aqui a gente desenvolveu a equação. Agora, imagina se a gente tiver que fazer desenhos para resolver a equação dessa maneira. Não, a gente pode desenvolver e trabalhar com números, né? E aí, esse é o processo que nós fizemos, então. Aqui a nossa conclusão, a massa de cada caixa é 2 quilogramas. Agora, olha bem, aqui nós vamos explicar o que então é o princípio aditivo da igualdade. É quando nós adicionamos ou subtraímos, depende do sinal. Se tiver positivo, a gente vai subtrair. Se tiver subtraindo, a gente vai somar. Sempre vai usar a operação inversa, para que eliminemos, então, o termo. Então, quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número aos dois membros de uma equação, a igualdade não se altera. Esse é o princípio aditivo da igualdade. Aqui, o princípio multiplicativo da igualdade é quando nós multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma igualdade por um mesmo número, tá? Então, tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro lado, nos dois membros. E isso tem que acontecer, tem que ser diferente de zero.
Aí a igualdade não se altera. Então, aqui nós apresentamos o princípio aditivo da igualdade e o multiplicativo da igualdade. Vamos ver mais dois exemplos. Olhem bem. Observe a resolução de duas equações usando esses princípios. Eu tenho essa equação, 5x menos 4 igual a 26. O nosso objetivo é encontrar o valor dessa incógnita. Então, tudo que tiver pertinho do x, eu tenho que tentar eliminar. Então, quem está mais próximo de x, que no caso é esse 5, ele é chamado de coeficiente, certo? Ele vai ser o último. E se está multiplicando, a gente vai ter que dividir. Então, o princípio multiplicativo vai ter que ficar por último. Aqui nós vamos fazer o aditivo. Vamos eliminar esse menos 4 daqui. Então, para eliminar esse menos 4, eu tenho que acrescentar mais 4. Eu tenho que anular isso, colocar o oposto do que eu tenho aqui, ou simétrico, tá? Então, eu vou repetir, usando o princípio aditivo, nós vamos adicionar 4 aos dois membros da equação. Vamos colocar 4 aqui e 4 aqui também. Então, ó, 5x menos 4, essa parte aqui é o que já existia aqui. Aí acrescentou mais 4. O 26 já existia e acrescentou mais 4. Ó, adicionamos. Por que que adicionou? Porque aqui está negativo. Se estivesse positivo aqui, a gente iria subtrair 4, tá? Então, nós fizemos aqui, usamos o princípio aditivo. Esse processo aqui nós vamos simplificar, vai sobrar apenas o 5x. E o 26 mais 4 vai dar 30. Então, a gente vai mostrar esse processo. Então, aqui, ó, anulou, né? 4 e 4 vai anular, sobrou 5x igual 26 mais 4, 30. Agora, para você deixar esse x sozinho, isolado, eu tenho que eliminar esse 5. Para eliminar esse 5, se ele está multiplicando com x, eu tenho que dividir por 5. Então, se eu dividir por 5 no primeiro membro, eu tenho que dividir também no segundo membro. Aí é a hora da gente estar usando o princípio multiplicativo da igualdade. Então, ó, usando o princípio multiplicativo, dividimos os dois membros da equação por 5. Vamos mostrar isso acontecer. Então, olha bem. 5x dividido por 5, 30 dividido por 5. Então, nós dividimos primeiro e segundo membro por 5. Agora, a gente vai simplificar e vai simplificar. Vamos lá. Ó, 5 dividido por 5 vai dar 1, que no caso é 1x ou simplesmente x, que é o que a gente quer, o nosso objetivo. E 30 dividido por 5 vai dar 6. Logo, qual é o valor de x? O valor de x é 6, certo? Aqui vem então a resposta. Portanto, a solução da equação é x igual a 6. Aqui, então, a gente mostrou os dois princípios. Princípio aditivo, quando a gente teve que eliminar o número que estava somando ou subtraindo com x. Aqui o princípio multiplicativo, quando o número estava multiplicando, e se tivesse dividindo, a gente iria usar o multiplicativo também, tá? Então, dando prosseguimento, vamos para o próximo exemplo. Então, olha bem, o próximo exemplo é essa equação aqui. Y igual a 8 mais 3y. Então, usando o princípio aditivo, vamos subtrair 3y dos dois membros da equação. Por que isso? Porque eu tenho que encontrar o valor de y. Então, ó, esse y já está sozinho aqui, mas se eu colocar, então, tirar 3y daqui, certo? Eu vou repetir ele ali. Então, vamos lá, vamos fazer esse processo. Então, ó, eu repeti o y, menos 3y, repeti o 8, repeti o mais 3y e coloquei, então, menos 3y. Qual o processo agora? Nós vamos eliminar esse e esse. Vamos lá.
Ó, por que que eliminou? Porque eles são opostos, né? Aí cancelou. Aí o que que sobrou? Y menos 3y são sinais diferentes que eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, dá menos 2y, certo? Isso igual a 8. Ok. O próximo passo é você usar o princípio multiplicativo e nós dividimos os dois membros da equação por 2. Poderia já dividir por menos 2, mas nesse caso ele está dividindo os dois membros por 2. Vamos mostrar o problema. Ó, dividiu por 2 aqui, dividiu por 2 aqui. Ok, então tudo que fez no primeiro, fez no segundo. Aqui tudo que fez no segundo, fez no primeiro. Então agora a gente vai simplificar, olha bem, simplificando. Aqui vai ficar menos y e aqui vai ficar 4. Ok. Agora, qual o próximo passo? Eu tenho que encontrar o valor de y e não de menos y. Você sabe que sempre que eu multiplicar por menos 1, né, eu encontro o oposto. Então, eu quero o oposto de menos y, não quero y. Eu não quero menos y, então eu vou multiplicar por menos 1, usando o princípio multiplicativo novamente. Então, usando o princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar os dois membros da equação por menos 1. Isso você pode fazer todas as vezes que o valor aqui no primeiro membro estiver negativo, tá? E esse processo aqui poderia ter sido feito já aqui também antes. Eu poderia estar dividindo por menos 2 aqui também antes, tá? Eu chegaria já direto no resultado. Então, olha, multiplicando por menos 1 o primeiro membro e também o segundo membro, a gente tem menos vezes menos mais vezes menos, menos. Então, aqui o primeiro membro ficou positivo, o segundo membro ficou negativo. E pode encontrar valor negativo? Sim. Podemos encontrar valor negativo, podemos encontrar valor fracionário, podemos encontrar valor decimal, tá? Qualquer tipo de número a gente pode estar encontrando por aqui, tá bom? Então, a solução é y igual a menos 4. Tchau, pessoal. Até a próxima. Aqui a gente finaliza essa aula. Espero vocês no próximo vídeo. Até logo.